Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje a gente segue adiante aqui na jornada através do Rebel R Narrativas Estelares, jogo de RPG de ficção científica nacional publicado pela Secular Games, que a gente está destrinchando aqui no canal, passando por todos os capítulos, sempre com o objetivo de tentar identificar o que for mais importante para dar uma ideia geral para vocês de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, beleza? Quem está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Rebel R, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que reúne todo o nosso material a respeito desse jogo. E depois, se quiser seguir na viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só, pessoal, quem está ligado no movimento sabe que a gente está atualmente no capítulo 5 do livro, que trata sobre naves e tripulação. Então já falamos várias coisas aqui a respeito desses tópicos, e hoje a gente vai seguir adiante aqui falando especificamente da questão do conflito entre as naves, tá? Então a gente vai pegar aqui desse ponto em diante, resolvendo conflitos entre naves, beleza? E olha só, aqui é uma parte do livro que ela é muito técnica, vamos chamar assim, muito voltada para o sistema e tal, com muitos exemplos, muitas informações. Então eu vou pegar aqui, só pensar aqui, só algumas coisas que eu acho interessante de comentar com vocês, para dar aquela ideia geral de como é que as coisas se organizam aqui. Mas sempre tenho em mente que no livro tem muito mais informação e muito mais detalhado, beleza? Então olha só, no início aqui dessa sessão, né, do capítulo, ele vai na verdade recapitular um pouquinho sobre a questão dos conflitos e das ameaças, né, a diferença entre um e outro, são conceitos que a gente já tratou aqui ao longo da série, tá? Então vou só mostrar aqui para vocês que ele vai fazer, né, vai retomar esse raciocínio, vai dar alguns exemplos aqui e tal, porque isso também vai se aplicar em relação às naves, tá? Você vai fazer testes, né, o tipo de testes diferentes, vão entrar outras coisas em jogo aí, como aquilo que a gente comentou já também aqui, em vídeos anteriores, da tripulação, dos recursos, né, da capacidade de você ter dados extras, de jogar novamente, mas a essência do combate, a ideia geral do combate é igual para as naves e para quando você está fora delas, tá? Os conceitos, melhor dizendo, são os mesmos. Você vai só enxertar algumas informações extras quando você está dentro da nave, beleza? Então, para a gente avançar aqui um pouquinho, ele vai passar para um outro ponto, olha, falando de identificar ameaças. Aqui também, salvo engano, eu já comentei alguma coisa parecida com isso, que é mais ou menos o seguinte: a função do Zig, né, do narrador, sempre tentar informar, não diretamente, né, mas alertar os jogadores para as ameaças. Como que ele faz isso? Vai deixar uma pista aqui, um negócio ali e tal, para dar uma chance para que os jogadores estejam preparados para enfrentar aquele desafio, aquele obstáculo, aquele combate. Lembrando que uma das premissas, né, pelo menos da maneira como eu entendi aqui do Rebel R, é que quanto mais informação você tiver, melhor, mais chance você vai ter de se dar bem no combate, até porque ele é muito entrelaçado com a ficção, as mecânicas se entrelaçam muito com a ficção, então isso é algo realmente importante. Então ele dá essa visão geral aqui, né, diz que o narrador vai inserir aqui pequenas pistas e tal, dá a chance dos jogadores explorarem e terem um pouco mais de informação, tá? Além disso, ele vai falar também, vai dar alguns exemplos de ameaças e condições. Então, só para ilustrar aqui um pouquinho, para a gente retomar aqui o raciocínio, olha, ele dá aqui exemplos. Ameaça física que representa risco tático. Quais são esses riscos? Então, um esquadrão auxiliar a um esquadrão de naves classe X ou Y no combate, tem uma nave extra, tem naves armadas, né, que estão atirando sem piedade, estão na mira, elas estão perseguindo a sua nave. Então, enfim, tem várias situações que ele coloca aqui para exemplificar combates que a gente já viu em filmes e séries, aquelas situações básicas. Uma nave contra uma nave muito maior, uma navezinha contra uma nave maior com um esquadrão de naves auxiliares. É esse tipo de coisa que ele vai colocando aqui, que ele vai encaixando nessa questão de ameaças, de riscos e condições, né? Exemplos aqui também de algumas condições. Velocidade de manobra, a nave é rápida e mais difícil de interferir. Escudos inimigos, as naves que possuem escudo que reduzem o impacto das naves inimigas. Ou seja, ele vai colocando aqui uma série de situações para você já ir imaginando e vendo como é que isso se encaixa aqui nas mecânicas do Rebel R, beleza? Uma coisa que é interessante também de mostrar, e aqui de novo o livro vai descer em um pouquinho mais de detalhes do que eu vou falar aqui, mas ele leva em consideração também essa briga esse combate entre naves de portes diferentes, tá? Então ele vai trazer aqui uma tabela que vai te orientar mais ou menos como é que vai funcionar isso. Então, claro, se você tiver em vantagem ou em desvantagem, isso vai estar especificado aqui na tabela, como por exemplo, quais são o número de dados que você pode ter na sua pilha, vai ter algum acréscimo ou não, você vai ter mais possibilidades aqui de inserir condições, ou seja, ele vai trazer aqui uma visão geral desse embate, né, entre naves de portes diferentes também.
O livro faz uma ressalva, perdão, que essa tabela existe justamente porque foram criadas abstrações ali, para não ficar naquele combate também extremamente maçante, ou jogadado aqui, jogadado ali. A ideia, né, por trás disso é simplificar e te fornecer logo as condições necessárias para você entender esse tipo de combate desbalanceado, vamos chamar assim. E claro, né, no propósito de deixar isso tudo, as jogadas de dado, né, mais rápidas e mais fluidas. Seguindo adiante, outros pontos que o livro destaca aqui em relação às ameaças é a questão da determinação e os segredos. Vou começar aqui pela determinação e vou ler um trechinho para vocês. Se liga aí. Determinação representa o grau de resiliência da nave durante o conflito. Pode ser considerado como a sua blindagem, a capacidade dos tripulantes de mantê-la funcionando, ou mesmo o quão louco ou audacioso é seu comandante. Uma nave dificilmente irá forçar um conflito até a sua destruição. Portanto, a determinação indica até quando ela se manterá disposta a se colocar como uma ameaça. Então isso também vai ser um elemento que vai estar aqui no jogo. Ele vai descer mais alguns detalhes a respeito disso, mas a ideia geral é essa. É como se fosse a moral, vamos dizer assim, né, da nave, né, até quando vale a pena se manter naquele combate. Isso é algo que é levado em consideração aqui no Rebel R, beleza? E na sequência a gente vai ter aqui os segredos, olha só. Muitos fenômenos espaciais estarão ocultos por segredos em meio a um conflito. Isso significa que eles estão na ficção protegidos de qualquer interferência das protagonistas, porque elas sequer sabem o que realmente está provocando os problemas. Algumas naves poderosas, ou apenas bem equipadas, possuem equipamentos de camuflagem que permitem que elas não sejam detectadas pelas protagonistas. Aqui no caso do segredo é algo que se desdobra um pouquinho mais. O livro vai apresentar aqui essa característica como sendo, na verdade, uma série de obstáculos que os personagens, né, que os protagonistas têm que resolver ali até conseguir, de fato, suplantar aquela ameaça, aquele desafio. Na verdade, todo o segredo ele vai ter o que o livro chama aqui de chave. E eu vou ler esse trechinho também para vocês, olha só. Chave é o gatilho que o seu segredo, para que o seu segredo seja descoberto. Sempre que você criar um segredo, crie também uma chave e anote. Assim, quando a protagonista decidir analisar algo que seja próximo ou exatamente a chave como alvo, ela poderá revelar o segredo. Ou seja, se você, narrador Zig, quiser colocar um segredo, você tem que já de antemão pensar ali e anotar qual é a chave. O que precisa ser feito para que esse segredo seja revelado. E aí, se os personagens fizerem algo próximo, tá? O livro coloca isso, tá? Não precisa ser exato. Exatamente igual ou próximo ao que você imaginou, você revela o segredo. O que reforça aquilo que eu venho falando aqui, que uma das premissas do jogo, segundo o meu entendimento, é que quanto mais informação você tiver a respeito do que quer que seja que você esteja enfrentando, melhor. Então não necessariamente a melhor opção é já chegar atirando. Analisar, informar, pesquisar informações, melhor dizendo, pode representar ali a diferença do combate. Ele dá um exemplo aqui, tá? Olha só. Exemplo aqui de chave, tá? Vou ler aqui. A nave não é detectável, tá? Qual é a chave? Rastro de energia. A nave deixa um rastro de energia quando está invisível, o que permite que ela seja detectável com uma análise mais detalhada se as protagonistas investirem em analisar outras características da nave. Ou seja, uma ameaça que era originalmente invisível, e essa é a condição dela, né, invisível, mas qual é o segredo? Né? Se você pesquisar ali esse rastro de energia, ou melhor dizendo, a chave, né? Se você pesquisar outras características da nave, você pode encontrar ali esse rastro de energia, e aí aquela condição que dava uma vantagem para outra nave, né, o fato dela ser invisível, cai por terra, porque você encontrou, através de informação, uma maneira de suplantar essa condição inicialmente desfavorável. Então a ideia básica vai por aí. Seguindo adiante aqui no capítulo, o livro vai abordar aqui um outro tópico chamado montando a pilha de dados, né? Então ele vai descer aqui nos detalhes, vai dar exemplos de como é que isso funciona, mas para tentar resumir aqui para vocês, qual é a ideia geral por trás disso? Quando os protagonistas estão naquela condição apostos, né, que a gente mencionou aqui em vídeos anteriores, ou seja, estão prontas para o combate, o que é que isso significa? Significa que cada uma delas já escolheu qual é a função que ela vai operar. É os armamentos, é o comando, é a engenharia, enfim, todo mundo já está posicionado ali, já vai começar o combate. Primeira informação, você vai começar a montar a sua pilha de dados, né, de acordo com o que a gente já mencionou também aqui, né, de acordo com a função, com as vantagens que você tiver ali, enfim, e você só pode trocar, né, de local, né, de operação, vamos dizer assim, se você gastar uma oportunidade, ou seja, uma vitória em alguma jogada de dados, né, que você tenha, ou a cada novo conflito. O que isso quer dizer? Da feita que você se posicionou ali para operar determinada função, determinado recurso, você vai ficar nesse recurso até acabar aquele combate, a menos que
você resolva gastar uma vitória, gastar uma oportunidade para trocar de lugar, para trocar ali de recurso que você vai operar, o que pode ser necessário também, de acordo com o desenrolar ali da história, mas só para ter essa noção geral. Em tese, da feita que você começou o combate numa posição, você vai terminar nela. Caso você precise mudar, você vai ter um gastozinho aí de vitória, justamente para dificultar ali esse negócio. Você não pode ficar trocando de lugar a todo momento ali num combate de naves. Na sequência, o livro fala aqui, olha, de ativar funções, né? Ativando funções. Isso aqui, de fato, é como vai funcionar o seu desempenho ali naquela operação que você está comandando. Você vai fazer as suas jogadas de dados e aí as vitórias que você for obtendo, né, as oportunidades, como o livro coloca aqui, você vai gastando naqueles espaços de alocação que eu mostrei em vídeos anteriores, tá? Então, cada nave vai ter as suas funções específicas e cada função vai ter uma quantidade X lá de espaços de alocação. Ou seja, para você ativar essas funções, para que elas de fato entrem ali em jogo e produzam os seus efeitos, você vai fazer os testes necessários e cada vitória, cada oportunidade que você tiver, você pode ir alocando os pontos ali até preencher, né, a capacidade possível da nave. Lembrando, a gente chegou a comentar aqui também que você pode, no momento que está criando a nave, né, aumentar esses espaços de alocação, né, com o gasto de pontos, e também vai ter aquela margem ali que você de segurança e quando você ultrapassa, né, esses limites, quando você começa a forçar um pouquinho a capacidade da nave. Tudo isso está previsto aqui também no sistema de combate do Rebel R. Avançando mais aqui no capítulo, a gente vai ter um tópico referente ao efeito das armas, ou seja, quando eu der um tiro, o que vai acontecer com a outra nave? Isso eu quero saber. Então, de novo, resumindo aqui, trocando em miúdos, basicamente, como é que vai funcionar isso aqui? As naves no Rebel R, elas têm um armamento, né, específico lá, tem várias opções, mas cada uma dessas armas vai fornecer um dano que o livro chama aqui de impacto, um valor de impacto. Isso aí é quando você começa a entender como é que funciona o dano. E aí, dependendo do nível de impacto que a outra nave, né, que está recebendo ali o tiro tenha no final das contas, isso vai começar a causar danos. Lembrando, já comentei aqui em algum momento, que esse dano pode ser que afete também a tripulação, beleza? E aí você vai começar a ter aquelas situações de a tal função da nave não tá mais operante, porque levou um tiro ali, e a nave nem está muito ferrada, mas afetou a tripulação e tal, então não tem ninguém para operacionalizar. Então, essa série de coisas, tá? Em linhas bem gerais também, essa questão do impacto ela vai ser medida aqui em níveis, tá? Então o livro vai trazer aqui 5 níveis de impacto, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai ter aqui os níveis de impacto com a descrição de cada um deles, e aqui é como ele está representado na ficha. Então você vem, na verdade, daqui para cá, né? Do menor nível para o maior nível de impacto. Então só para vocês terem uma ideia geral, como é que funciona isso aqui. Primeiro nível de impacto, danos menores ao casco. Segundo nível, controles de sistema. Terceiro nível, capacidade de manobra. Quarto nível, vai afetar já o suporte de vida. E o quinto nível é o colapso da nave. Então tudo isso está sendo explicado aqui em detalhes e como é que isso funciona mecanicamente. Aqui eu estou só dando aquela visão geral para vocês saberem o que está em jogo aqui no sistema de combate do Rebel R. Na sequência, o livro vai trazer aqui um outro tópico chamado entropias na pilha de tensão e os impactos, tá? Aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais, só para vocês terem uma ideia geral, de outros fatores que estão em jogo aqui, tá? Porque lembra, eu já comentei aqui ao longo da série, o Zig, o narrador, ele tem também aquela pilha de dados de entropia que ele pode usar para trazer alguns problemas ali, para deixar a vida das protagonistas mais emocionante, vamos falar dessa maneira, né? E isso, claro, também se aplica à questão das naves, tá? Então ele pode afetar ali o combate das naves utilizando essa pilha, essa reserva, né, de dados de entropia que ele tem. E só para vocês terem uma ideia, na questão ele pode transformar isso em impacto também, tá? E aqui eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona isso em termos de sistema. As naves geralmente vão ter, né, aqueles escudos, tá? Então eu falei, né, que cada armamento tem um valor de impacto. Esse valor de impacto, ele vai reduzindo ali os escudos, né? Vai deixando os escudos cada vez mais inoperantes. Então, como é que eu vou saber qual é o dano, né, que a nave efetivamente levou? Então, de uma maneira geral, as armas elas vão ter um valor de impacto que vai variar entre 1 e 4, né? E isso vai reduzindo os escudos, né? O nível dos escudos, nível de energia. Se o escudo chegar a um nível 0, ou seja, ele está inoperante, aí daí para frente, os próximos ataques vão reduzir a integridade da nave. Aí a gente vai chegar naqueles níveis que eu comentei para vocês, desde uma falha, desde um arranhão no casco, vamos dizer assim, até o colapso. Ou seja, a nave ela vai ter o escudo, vai ter a armadura dela e vai ser a defesa, né? Então, conforme os tiros, né, conforme o combate for minando a força dos escudos, quando esse escudo
zerar, passa a ser um ataque que vai atingir diretamente a nave. Uma outra maneira que o Zig tem de gastar entropia, né, além de aumentar o impacto ali, né, na nave, é causar reações em cadeia. O que seria isso? As reações em cadeia, na verdade, elas vão ser consequências para a tripulação ou para os sistemas da nave, ou outro tipo de problema. Por exemplo, levou um tiro ali a nave, ainda tem os escudos, beleza, mas o Zig gasta entropia e o painel ali que a galera estava operando explode. Então alguns tripulantes são feridos, ou tem uma falha de sistema, a estrutura da nave não foi afetada, mas por algum motivo os sistemas falharam ali e tal. Então o Zig pode utilizar também os seus dados de entropia para causar esse tipo de problema na nave. A terceira e última possibilidade que o Zig tem de gastar entropia aqui em relação especificamente ao combate entre naves é justamente causando, essa aqui eu achei bem legal, problemas desconhecidos, tá? Alguma coisa deu errado lá na nave, e como a gente já comentou aqui, é uma estrutura bem complexa, né? Um mecanismo muito complexo, vários sistemas e tal, então tem uma possibilidade de simplesmente deu bug, deu ruim alguma coisa. Como é que vai funcionar isso em termos de mecânica, tá? O Zig vai colocar entropia no espaço de alocação de uma determinada função da nave, tá? E da feita que ele coloca isso lá, isso vai diminuir a efetividade, ou seja, é um espaço que vocês, protagonistas, não vão poder ativar, vamos dizer assim, né? Então, se eu tinha 4 espaços de alocação, por exemplo, e o Zig colocou 2 dados de entropia lá, eu só tenho mais 2 espaços para usar. Ou seja, isso diminui a efetividade daquela função específica, tá? E um detalhe, esses dados de entropia que o Zig, porventura, coloque ali, eles não podem ser removidos durante o conflito, tá? Ou seja, não tem engenharia, não tem nada que resolva. Narrativamente, é aquele negócio, deu bug, ninguém sabe o que aconteceu e agora não vai ter como corrigir. Vai ser preciso depois parar com calma, analisar o sistema, o que quer que tenha acontecido lá, para resolver esse dano. Mas na hora ali do conflito, na hora do apavoro, né? Se virar com o que tem ali à mão. Isso, na minha opinião, vai deixando ali também as coisas bem tensas. Eu falei aqui, né, ao longo do vídeo, de várias situações específicas e tal, mas não sei se eu fui claro o suficiente, mas enquanto eu estava lendo essa parte do livro, me vieram vários exemplos aqui de filmes, de séries e tal, que tratam isso. Então eu acho que o Rebel R ele foi bem feliz nesse sentido, de representar as situações de combate espacial que a gente já viu com toda a atenção. Né? Seja parou de funcionar, uma parte da tripulação morreu, o armamento não é mais tão efetivo, acabou a energia dos escudos, tudo isso e mais algumas outras coisas estão previstas aqui. Então acredito eu que o combate aqui ele consegue ser ao mesmo tempo muito estratégico, tá? Na hora de você escolher o que vai fazer, na hora do comandante, né, identificar ali o que vai, onde ele vai ajudar, né, o que é necessário, e isso tudo sempre, né, muito entrelaçado com a ficção. Então você vai ter as jogadas de dados ali, você vai ter os resultados, mas isso tudo tem um reflexo muito próximo, muito ligado com a ficção do jogo. É como se uma coisa alimentasse a outra. E eu acho que esse tipo de combate pode ser bem interessante. E só para a gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo, na última parte aqui dessa sessão, ele vai trazer, olha, um diagrama de resolução do conflito aqui do combate entre as naves. Então, além dos exemplos e de todas as explicações que ele deu, aqui no final a gente vai ter aqui um diagrama para você visualizar melhor como é que funciona o combate de naves aqui no sistema. Então é isso, pessoal. Avançamos mais um pouquinho aqui no Rebel R. Espero que vocês estejam curtindo. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se vê na próxima resenha.